tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo eu, me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. E eu me rendo eu, me rendo eu, me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, Deus. Toque em mim de novo, Senhor. Toca, toca, toca. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Oh, aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma semana da tua presença. Iniciamos, Senhor, essa semana, Senhor, clamando, te chamando tua atenção pelo teu poder, pela tua graça para com as nossas vidas. Que o Senhor possa falar conosco, se manifestar, Senhor, de forma extraordinária no nosso meio. Falar, Senhor, conosco, não te cale, Senhor. Desejamos e ansiamos a ouvir a tua voz, Senhor, nesta live. Vai tocando em cada coração, a cada vida que já se encontra aqui, Senhor. Que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa trabalhar com poder e glória, vitória, restauração, transformação, Senhor. Que teu Santo Espírito possa atuar, Senhor, neste lugar, Pai, porque tu és bem-vindo para agir, para operar, Senhor, no nosso meio, Senhor. Manifesta o teu poder, a tua graça, toma os nossos corações, que nós venhamos ser terra fértil para o Senhor falar conosco de forma extraordinária, Senhor. Toma nossas mentes, nossos corações, tira toda distração, tudo que não provém de ti. Toma, Senhor, os dados móveis, o Wi-Fi, Senhor, que nada venha impedir, Pai. Senhor, do teu mover e teu operar no nosso meio, Senhor. Seja bem-vindo nessa mesa, senta conosco, Senhor, pois nós necessitamos, Senhor, desfrutar do banquete que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs, shalom, sejam bem-vindas à Live Transformadas. Vem chegando, vem pra mesa, porque tem banquete. Eu peço a vocês que cliquem aqui no aviãozinho, envie para suas amigas. Quando você clica aqui no aviãozinho, tem a opção de copiar link, alguma coisa assim, tá? Então você pode copiar esse link, envia para os seus grupos do WhatsApp, envia lá, em nome de Jesus. Seja uma bênção para suas amigas, para uma irmã, para uma amiga que precisa ouvir a palavra do Senhor, para algum familiar. Coloca no seu grupo de amigos e deixa Deus agir no grupo da sua família. Seja uma profetisa do Senhor neste dia. Quero estar aqui saudando a todos que já chegaram aqui. Juliana, Gabriela, seja bem-vinda. Nossa convidada aqui também já está por aqui. A Gilmara, seja bem-vinda. Missy, Raquel Silva, seja bem-vinda. Tem meninas aqui que não conheço.
mas sejam bem-vindas. Com certeza vieram por causa da preletora de hoje. Então se sintam à vontade nessa mesa conosco. A nossa Miss Pri, essa personal stylist já está por aqui. Nossa diaconisa amiga Léo, beijo Léo. A nossa discipuladora Raquelzinha já está por aqui. Então se sintam à vontade. Nós estamos em contagem regressiva para o nosso culto. Então durante aí essas semanas nós vamos ter algumas lives especiais durante esse mês. Então fiquem ligadinho que vai ter aí mistério acontecendo. Nós vamos ter live hoje e amanhã. Vou ter dobradinha. Então fiquem ligados que tem mais de Deus para sua vida. Já vai compartilhando. Eu não vou demorar aqui para dar os avisos, tá bom? Enquanto isso, a gente está falando aqui, compartilha, que eu já vou chamar nossa convidada para estar aqui ministrando pra gente. Dia 20 de abril é nosso culto, primeiro culto Transformadas. Então você não pode ficar de fora. Nós vamos estar agradecendo a Deus pelo nosso primeiro ano do ministério. Grandes coisas aconteceram no decorrer desse ano. Nós vamos estar fazendo esse culto de agradecimento ao Senhor. Esse culto é para toda a família. Traga a sua família, faz sua caravana. Vai ser na Igreja Batista Renovada Monte Moriá, na Rua Quito 227. Então você é o nosso convidado para estar aqui conosco, em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo às 18 horas. Então chegue cedo, marca teu lugar, porque vai ter coisas de Deus fortes para sua vida. Então venha estar conosco participando desse grande banquete que o Senhor separou para mim e para você. Vai ter mais novidades aí que nós vamos falar, mas nós vamos falar lá no culto do dia 20. Vai acontecer tanta coisa boa. E eu não vou dar spoiler. Vocês sabem que eu sou de dar spoiler, mas eu não vou dar spoiler, que vai ter muita coisa boa para acontecer. E tem coisas que vão acontecer lá, que vão ser faladas lá. Então você precisa estar para poder saber do que está acontecendo. Quem se adianta ao governo, então eu espero vocês aqui conosco nesse culto poderoso que vai ser no bairro da Penha. Então você aqui pelas redondezas, você que já conhece, você que vai vir de outro estado, se programa de outro município, se programa para estar aqui conosco. Eu quero dar um abraço em você, conhecer todas as transformadas que só conheço online. Então você que tem a oportunidade, você que pode estar aqui conosco, venha que Deus tem mais para sua vida, amém? Lidiane, seja bem-vinda à live. Já vou estar aqui chamando a nossa a participar desse grande banquete. Deus abençoe cada uma de vocês. Eita glória! Eu estou vendo vaso. Não é miragem, aleluia. Paz do Senhor para todas. Seja bem-vinda. Obrigada. Amém. Eu já te agradeço pelo convite. Olha que prova é estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas Deus deu vitória. Amém. Nessa tarde, eu vinha, desde quando você me convidou, eu vinha pedindo a Deus, né, uma palavra para estar trazendo, uma palavra que fosse direcionada a Ele. Eu nunca preguei, né? Primeira vez, tudo tem sua primeira vez. Então eu pedi ao Senhor, vinha falando com Ele, Senhor, eu queria uma palavra para estar trazendo, porque eu vejo tantas pessoas pregando e tal, mas eu não queria ser igual, eu queria trazer algo que fosse direcionado do céu, assim como todo mundo busca, como todo mundo procura. E aí o Espírito Santo, quando foi pela manhã, eu fui fazer meu devocional, o Espírito Santo me deu uma palavra de transformação. Aí eu falei assim, nossa, o Senhor é maravilhoso, porque o grupo é para transformadas. Então eu sei que o Senhor já está na direção de tudo. E aí o Senhor me levou em Isaías 8,17, da qual ele diz, e esperei ao Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Nessa palavra, eu vinha lendo Isaías, e aí ali eu vejo que acontece algo em Israel, né? É um momento bem crucial para Israel e Judá, no qual eles enfrentam ameaças de invasão. E aquilo me
incomodava. Que eu falava assim, meu Deus, imagina, 2 cidades sofrendo invasões, e aí que me chamava a atenção, né? Em todo capítulo, foi que as pessoas ficaram desesperadas, né? E Isaías, ele sempre falava, somente confiam, e as pessoas, ela simplesmente ficavam assim, atribuladas, sem saber o que fazer. E eu trouxe isso para minha vida, porque em um certo momento eu passei por certas adversidades que eu não cria no Senhor. Eu tinha, até foi uma palavra de ontem, né? A gente sabe que a gente tem promessa, mas a gente não crê na promessa. A gente esquece, muitas das vezes, daquilo que o Senhor nos promete. E foi o que aconteceu com essas 2 tribos. Elas esqueciam daquilo que o Senhor prometia. Elas só viam as adversidades, elas só viam os problemas. E aí, em uma das adversidades, Isaías mesmo revela que soluções humanas não iam adiantar. Né? Em um dos textos, Isaías fala, não adianta a gente confiar em homens, a gente tem que somente confiar em Deus. Quando diz, Isaías, e na palavra mesmo, um pouquinho mais à frente, Isaías 10, ele fala, tomai juntamente o conselho a ele, será frustrado. Dizei uma palavra e ele não subsistirá, porque Deus é conosco. Ou seja, Deus estava com eles o tempo todo. O tempo todo Deus estava se fazendo presente. Mas ainda assim que Deus esteja conosco o tempo todo, a gente ainda se preocupa com as tribulações. A gente ainda se preocupa com as adversidades que vem chegando. E isso aconteceu comigo. Antes mesmo de eu trazer essa palavra para vocês, a palavra deu no meu coração. Porque muitas das vezes, quando eu passava por tribulações, ou quando eu passo, eu me desespero. Eu esqueço que Deus está comigo, que Deus está no controle, que Deus vai passar comigo. E então, essa palavra falou muito forte ao meu coração. E aí eu lendo, me aprofundando mais, né? Ali fala sobre as águas de Siloé, que Deus iria mandar águas, né? E aí iria transbordar água ali no meio da cidade, que seria a água de Siloé. Quando Deus fala água de Siloé, é representado como águas calmas e uma mensagem de segurança, implícita como o nome de Emanuel. Emanuel seria um filho que Deus deu uma profetisa, né? E esposa de Isaías. E ali Deus falou para ela que era para ela dar o nome do filho de Emanuel. Antes mesmo da criança nascer, Deus mandaria a solução para a cidade, né? E assim, eu não vou me estender muito, porque como eu falei, eu estou muito nervosa, primeira vez, mas eu estudei todo o texto, e com todo o texto que eu me aprofundei ali, sabe, Thalita, com tudo aquilo que eu li, eu via que, assim, Isaías, ele depositava totalmente a esperança dele em Deus. Ele confiava, o que Deus prometeu a ele, ele confiava naquilo ali, ele sabia que aquilo ali iria se concretizar. Deus já tinha uma promessa. Só que precisava Deus transformar, ou seja, com tudo aquilo que eles estavam enfrentando, Deus ainda estava querendo a transformação deles, sabe? E ali, porque assim, com todas as lutas e adversidade, ele não parou de crer. Ele cresceu em meio ao deserto que ele vinha enfrentando. É engraçado, porque como você cresce no meio do deserto? No deserto é o lugar que a gente se conhece, né? O deserto é o lugar do qual a gente vê o tamanho da nossa fé. Eu digo isso porque teve uma certa feita que Deus me colocou no deserto, sabe? Eu vinha... Quando eu nasci, né? Vamos dizer assim, a minha mãe, ela frequentava o centro espírita, e aí ela me entregou a um santo, né? Uma pombagira. E ali eu fui crescendo, sem saber dessa tal situação. E quando eu completei os meus 12 anos,
eu comecei a frequentar também o centro espírita, mas não com a minha mãe, já comecei a frequentar com o meu pai. E ali eu gostava daquele lugar, né? Achava que aquilo ali sim era uma religiosidade, que ali sim eu deveria estar, né? E comecei a gostar daquele caminho, a estar indo para aqueles lugares, da qual ali eu colocava roupa, eu recebia entidade e escondia isso da minha mãe. Aquilo ali era um fardo que eu vinha carregando desde pequena, porque eu não tinha para onde correr. Quando você é entregue, até a não ser que você seja de um berço evangélico, né? Que isso não tem como acontecer. E ali Satanás começou a fazer arruaça na minha vida desde então, porque eu também estava dando aquela abertura para ele, né? E assim, uma coisa que eu aprendi durante toda a minha caminhada é que a luz, ela, assim, ela não se bate com as trevas. E a minha mãe não se batia comigo. Até um certo ponto, a gente não se dava bem, sabe? Eu cheguei a fugir de casa, eu cheguei a querer morar com meu pai porque eu achava que o meu pai, ele, ele era o meu super-herói, ele estava me protegendo. E meu pai, ao contrário, meu pai sabia de toda a situação. Não que hoje ele não seja o meu super-herói ou ele não seja um bom pai, não. É que ali ele apoiava toda aquela situação, ele aceitava eu esconder aquela situação da minha mãe. E até que um dia eu falei, eu indo para uma festa num terreiro, eu chamei ele e eu já literalmente entregue, né, a bebida, vamos dizer até mesmo a prostituição, né, porque a gente está sujeito a tudo. E eu falei, chamei ele e ali ele se irou por algo que eu falei, me bateu na frente de todo mundo e eu falei assim, nunca mais eu quero passar essa vergonha, né? Porque isso para mim foi uma vergonha, não sei o quê. Eu falei, eu não quero mais ir para esses negócios do centro de macumba, não quero mais ir para nada disso, quero me livrar disso tudo. Só que quando a gente quer sair, é diferente de quando a gente quer entrar, né? Porque quando a gente quer sair, a gente é comprometido com várias coisas. E aí um dos santos, falou para mim assim, você pode sair, mas tem algo que você vai levar com você pro resto da sua vida. E ali eu não entendia, né? Ali eu não sabia do que ele vinha falando. E eu falava assim, não, eu não aceito, Thalita. Eu fui noiva, eu cheguei a namorar com outras pessoas, eu não dava certo com ninguém. A minha área sentimental era muito afetada e eu não conseguia entender o que acontecia, sabe? Que não dava certo. Eu encontrava caras, já entrei em relacionamentos extremamente abusivos e eu não sabia o qual eu estava, o porquê daquilo tudo está acontecendo comigo. Até que uma certa feita, o pastor Josimar, ele orando pela minha vida, e ele falou que Deus estava desfazendo né, uma obra de feitiçaria e uma entrega que foi feita desde quando eu nasci, para uma tal pombagira, e que Deus estava desfazendo essa entrega. E que ele via uma caixa, dentro dessa caixa tinha um vestido de noiva. E ali foi começando as coisas, assim, abrirem, né? Tudo foi começando a mudar. Foi onde eu conheci meu esposo, a gente tivemos uma filha, e aí a gente começando a caminhar, só que Satanás ainda assim não satisfeito, a gente tivemos diversas tribulações dentro do nosso casamento, e aí nos separamos, né? E aí mais uma vez o diabo achou que ele era dono da minha vida, por eu também dar mais uma vez abertura. E foi aonde eu voltei a beber, foi aonde eu esquecia, né, de muitas das vezes que tinha até mesmo filho. Uma certa ocasião eu já tinha o João, né, porque o casamento foi começando a ser conturbado, a gente voltava, terminava, voltava, terminava, voltava, terminava, e assim ia até uma hora que a gente resolvemos mesmo abrir. E aí foi aonde eu estava grávida do João, tive o João, e quando a minha mãe assim, quando a minha mãe, antes de entrar para a igreja, minha mãe curtia, né, saía, e às vezes eu criticava ela por ela levar minha irmã, né,
estar ali com a minha irmã até tarde da noite, não sei o quê. Graças a Deus, Jesus transformou. E eu queria essa transformação também para mim. Só que naquele momento eu criticava ela, mas esquecia que um certo dia eu poderia também ter filho, né? E eu poderia, pela vida que eu estava levando, cometer os mesmos erros. Até que uma vez calhou, deu a Manu estar com a minha mãe e eu estar só com o João e eu cometi o mesmo erro. Fiquei na rua até de manhã cedo, bebendo com meu filho. E eu falava, aquilo ali me incomodou demais, demais. Quando eu caí na real, eu falei assim, misericórdia, eu estou começando a seguir os mesmos caminhos que a minha mãe. Ou seja, eu comecei a ter a inteligência de que Satanás, mais uma vez, ele estava me levando para o mesmo caminho. E eu estava dando aquela abertura. Mais uma vez, eu, assim, entrando no caminho que Satanás tinha, do qual me prometiu. E ali, né, foi quando eu, lendo toda essa palavra, eu falava assim, Senhor, eu quero ser transformada também. Eu quero, de uma forma ou de outra, mudar. Eu quero, de uma forma ou de outra, sair da minha zona de conforto. E na gravidez do João, ainda assim o Senhor falava comigo, mesmo eu estando afastada da presença dele, o Senhor ainda assim falava comigo. E eu fiquei 40 noites fazendo um propósito com o Senhor, da qual eu acordava de madrugada. E quando eu entrei no Ministério Transformadas, que a gente fazia as orações de 3 horas da manhã, de 6 horas, nossa, como era a luta, mas eu conseguia. Nos de 3 horas da manhã eu não conseguia nem escutar o celular tocar, mas eu estava ali, esperando para poder, né? E toda madrugada eu tinha muita crise de ansiedade, tinha insônia, né? E aí eu ficava ali esperando uma live que começava meia-noite, terminava por cerca de 1, 2 horas da manhã, escutando a palavra do Senhor, em oração, né? E até que o Senhor restaurou a minha vida, me transformou literalmente. Hoje eu posso te dizer que eu não sou mais a pessoa que eu era antes. Hoje eu limito certas situações na minha vida, porque antes eu era daquela que aceitava tudo, que fazia tudo, até que quando eu ia ver eu já estava em caminhos diferentes. Hoje não, hoje eu limito certas situações. Se eu vejo que está me afogando demais, eu recuo. Se eu vejo que eu estou me doando demais para algo e que eu não estou sendo retribuída, eu recuo. Porque, assim, acho que a gente tem que ter limite até quando a gente se doa demais para a pessoa, né? E aí, voltando para o texto, ali eu vejo que ele conseguiu entender, né? Entregar que Deus mudaria o cenário. E era só uma palavra, Thalita. Era só uma palavra. Ali ele precisava ter fé. Ele não precisava, o povo não precisava de nada. Ele não precisava se desesperar de tal forma. Só precisava de uma coisa, era fé. E assim, muitas das vezes, foi comigo, né? Deus muda as circunstâncias, porque Ele quer usar elas para mudar, muitas das vezes, nós. Independente de qual for a circunstância que a gente está vivendo. Deus, ele quer mudar o nosso coração, né? E a gente muitas das vezes não consegue entender. E assim, eu vejo o quanto Deus trabalha para aqueles que depositam a confiança nele. Porque quando eu larguei tudo e depositei a minha confiança no Senhor, eu vi o quanto ele trabalhou na minha vida. Eu vi o quanto ele mudou o meu cenário. O quanto eu fui transformada, né? Assim como o Senhor, ele transformou aquela cidade, ele transformou também a minha vida. E eu creio que muitas das meninas que estão assistindo, se já passou por certa situação da qual eu já passei, né? Eu não passei só uma situação no meu casamento, não. Eu passei uma situação também com amizades, eu passei situações também com trabalho, entendeu? Foi tudo, tudo junto, não teve só uma situação. E para aqueles que depositam com amigos, vizinhos, não conseguirão mudar o cenário. E vivendo as lutas e os momentos contrários, nos faz ser mais apegado a Deus. Porque em meio às lutas é onde aprendemos grandes lições.
ele não muda as lutas não mudarão o caráter de Deus, mas podem moldar o nosso. Então, eu encerro a minha palavra com essa frase, que as circunstâncias que a gente vem vivendo, que a gente vem passado, né, não venha mudar aquilo que você tem com Deus, a intimidade que você tem com o Senhor. Porque é nessa situação que ele vai mudar a tua, a minha, a nossa vida. Então, que você fique com essa palavra, vocês, né? Porque essa palavra ardeu muito no meu coração. E eu espero que tenha ardido no coração de vocês também. Que você não muda o seu caráter por nada e nem por ninguém. Mas que Deus molde ele de forma sobrenatural. Amém? Amém. Glória a Deus. Que testemunho poderoso, Ju. Eu queria encerrar, Thalita. Sim. Hoje, depois de todo esse processo, de todo esse trabalho, né, eu fui fazer um exame pela manhã. E aí eu lá, meditando ainda assim na palavra, porque eu estava muito nervosa. E aí o Senhor me trouxe um louvor, né? Eu só sei o refrão dele, eu não sei cantar ele todo, mas ele já falou muito ao meu coração e eu espero que fale no coração de todas, que ele é assim: ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh, aleluia! E eu encerro, Thalita, dizendo a ti, obrigado, primeiramente, pela oportunidade, porque fazia tempo que eu não sentia a presença do Senhor da forma que eu senti hoje. Fazia tempo que eu não tinha ligação com o Senhor da forma que eu tive hoje. E esse louvor ardeu no meu coração e eu espero que ele venha ardendo no coração de cada um. Porque esse louvor fala literalmente, foi a palavra que eu li, então, de tudo aquilo que aquele povo viveu, né, e de tudo aquilo que eu vivi, foi o que eu trouxe ao texto, foi o que esse louvor traz. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Para servir a Deus não é fácil, não é brincadeira, né? É passar por deserto, é dando glória de verdade. Porque muitas das vezes eu estou rindo, eu estou brincando, mas só Deus sabe o que eu estou passando, né? Então, eu tenho que estar em ligação constante com o Senhor. E essa palavra me fez aprender. Aprender que, mesmo eu estando com Ele, mesmo eu chorando, Ele estará comigo. Basta eu ter fé, né? Porque Deus trabalha para aqueles que depositam confiança nele. Então, que hoje, nessa tarde, a gente venha depositar total confiança nele e crer que Ele é conosco. Amém, minha irmã? E eu tô já ansiosa pelo culto dia 20. Com certeza eu vou estar lá no Transformados, porque assim como o Senhor transformou a tua vida para que você tá nesse ministério grande, eu creio que o Senhor também vai transformar vidas ali naquele lugar.
Amém. Glória a Deus. Eu espero sua vida. Obrigada por essa palavra poderosa. Amém. Esse ano ele marca a minha vida assim, já faz uns anos de uma forma muito forte, sabe? E Deus está usando várias pessoas para cantar várias vezes essa semana esse hino. Para mim, Senão que ele é tá no controle de mistério. tudo, E aqui é muito interessante, né, sobre essa passagem que você abordou, porque as pessoas querem muito viver a promessa, mas não querem passar por tudo para chegar à promessa. A gente precisa estar habilitado para estar recebendo a promessa. A gente não pode receber a promessa de qualquer maneira, porque às vezes existem dores dentro da gente, mágoas, situações que a gente precisa resolver com Deus, que se a gente pegar a promessa na mão em primeiro lugar, a gente vai dar as costas para Deus, a gente vai até menosprezar a própria promessa no meio do caminho, falar assim, isso aqui agora para mim não serve, e vai jogar de lado. Então o Senhor nos forja a cada dia, nos molda para a gente ter estrutura, para a gente ter maturidade, para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. É verdade. Então, talvez quem está nos assistindo aqui, quem vai assistir a gente depois, possa estar num momento assim de tantos questionamentos com Deus. Por que Deus isso? Quantas dúvidas, mas o Senhor tem falado nesse dia para nós confiarmos no E até Senhor. Então, que você venha feridas exercer. que não cicatrizaram, né? Mágoas, coisas que atormentaram, que muitas das vezes não foi tratada. E o Senhor, ele bate na porta, Thalita. Cabe a nós deixá-los entrar ou não, né? E assim, eu digo também por mim, porque quando o Senhor bateu na minha porta, muitas das vezes ela estava fechada e eu não quis abrir. Então, muitas que hoje estão aqui nos assistindo, se venha ter uma ferida ou algo que o Senhor precisa tratar, abre a porta, porque Ele é o médico dos médicos e só Ele pode curar. Eu não digo curar doença, né? Enfermidade, eu digo curar coisas emocionais, coisas que às vezes aconteceram no nosso, quando éramos jovens, né? Quando éramos criança, e a gente vem trazendo aquelas coisas para a nossa vida, para o nosso presente hoje, e o que a gente precisa fazer é ser tratado, ser curado, né? Como diz o louvor, servir a Deus não é fácil, não é fácil, mas a gente tem que confiar, ter confiança naquilo que Ele prometeu, porque você pode ter promessa, mas se você não confiar e não ter fé que aquilo vai acontecer, a promessa só vai se estendendo, porque Ele não despromete, né? Ele continua te prometendo, mas só vai se estender para que você mude, foi como eu falei, né? Que Deus não muda o caráter dele. Ele nos molda para que nós venhamos mudar o nosso. Então, assim, que todas sejam tratadas verdadeiramente pelo Espírito de Deus. E venha ter fé que Ele pode mudar tudo. Meu Deus. Uma frase que eu tenho no caderninho, então, se molde pelo caráter de Deus. Isso é muito forte, vai ser até o tema que eu vou botar ali. E você que está assistindo a gente, está disponível para ser moldada pelo caráter de Deus? Você está disposta? Às vezes a gente está disposta a tanta coisa, como a Júlia, ela estava disposta a passar a madrugada toda na rua com o filho dela, ali bebendo, podendo acontecer qualquer tipo de atrocidade, mas ela estava tão ali focada e tão disposta, e às vezes com as coisas de Deus a gente perde a força, perde a coragem, e o Senhor nesse dia quer te chamar para te encher de coragem, para viver o extraordinário, para deixar muitas coisas para trás, dores, mágoas. É difícil você abrir mão de feridas de estimação, de aquele ranço de estimação que a gente às vezes quer carregar pro resto da vida. Mas o Senhor quer nos purificar. E hoje eu falo, sabe, com muita propriedade, eu tinha muitas dores de estimação. Que aquilo ali eu pegava, quando estava num dia ruim, eu pegava, até alisava. Não, eu quero ter essa sofrência para mim. Mas hoje, através desse entendimento que o Senhor tem me dado, não é fácil. Mas a paz que eu tenho hoje, ninguém compra. Ninguém tira.
o cuidado, ninguém, por mais difícil que às vezes seja uma caminhada, porque faz parte, tem coisas que são consequências dos nossos erros, às vezes a gente quer botar na conta de Deus, mas é consequência do que a gente viveu lá atrás. Então tem coisas que chegam uma hora que você vai ter que colher, e tem coisa que é testemunho. As pessoas não querem viver testemunho, quer contar testemunho dos outros, quer contar o testemunho da Bíblia, mas não quer viver um testemunho. Então, para ser gerado testemunho, vai ter que ter confronto, vai ter que ter dor, vai ter que ter lágrimas, vai ter que chorar, mas vai ter recompensa no final. É Senhor verdade. sempre quer o nosso. É verdade. Foi como eu falei, né? Foi como eu falei, né? Certo não é para dores. Não é para dores. É ali que a gente vivencia os melhores. É isso, Ju. Muito obrigada. Conta um pouquinho da quem é a Juliana, porque tem gente aqui que não te conhece ainda. Conta um pouquinho de você. Vamos lá. Eu sou suspeita, então vou deixar você falar. Quem é Juliana? Mãe de 27 anos, crianças maravilhosas, casada com um cara que as pessoas não davam nada, né? Falavam que ia dar certo, ia conseguir. Hoje eu consegui, não consegui ainda. Mas consegui mudar a história. Colocar meu casamento. Hoje eu congresso na igreja. Boas Novas. Na Vila São Luís. Faço parte do Ministério de Louvor de lá. Eu aprendo muito cada dia que passa com aquele ministério. Ministério em geral, né? Ministério de Louvor. Da qual ali eles me encorajam, né? Via Deus de verdade. E é fácil querer servir a Deus, né? Buscar ali uma palavra da Bíblia. Às vezes não está nem lendo. É fácil a gente, muitas das vezes, estar ali gravando um louvor, achou que aquele louvor tocou no coração, depois colocar para ouvir aquele louvor. Muito fácil. Mas a Juliana, que passou por toda aquela tribulação, por todo aquele deserto, né? Todo aquele processo lá no passado, aprendeu muito. E hoje é uma nova Juliana. Porque antes, foi como eu falei, antes aquela Juliana se sujeitava a tudo. Hoje, essa Juliana que está aqui com vocês é diferente. Ela não se sujeita a certas situações, né? Ela mudou para melhor, porque não vou dizer que eu sou perfeita, ao contrário, eu tenho muitos ainda, muita caminhada pela frente, muitas coisas que eu ainda tenho que mudar, muitos pensamentos que eu ainda tenho que mudar, que ser melhor, né? Não digo que eu vou ser perfeita um dia, porque perfeito foi só Deus, né? A gente nunca consegue alcançar a perfeição, mas eu tenho buscado por ser uma boa mãe, por ser uma boa esposa, por ser uma boa mulher, por ser uma boa ministra no louvor, porque eu ainda tenho muita vergonha, eu não consigo. E assim, quando o diabo vem me confrontar, eu tenho as palavras certas, mas quando eu vou louvar, parece que, nossa, o mundo se fecha ali para mim. Eu não consigo, não sai de jeito nenhum, fico no nervoso, numa tremedeira, mas o Senhor tem trabalhado. Já consegui louvar aqui, ó, não fiquei nervosa. Já consegui trazer a palavra, não fiquei nervosa. Então já vê que o Senhor está trabalhando. E eu fui mãe, digo nova, né? Fui mãe inexperiente, passei por um processo e tanto com a Manu. A Manu só vivia em hospital, a Manu ficou internada, assim, 4 dias no CTI, foi uma luta, foi uma batalha, mas eu não conseguia enxergar, Thalita, que tudo aquilo passava de mim, sabe? Eu estava enfrentando fardos que eu precisava enxergar que aqueles fardos que eu vim enfrentando
não era porque o adversário estava querendo me atormentar ou porque ele estava tentando fazer algo na minha vida. Não, eu passava por fardos porque eu procurava estar naqueles fardos. Eu assumo a total responsabilidade, porque às vezes você se pergunta, ai Senhor, por que eu estou passando por essa situação? Mas você já parou para olhar à sua volta? Qual foi a parte que tu deu brecha para que Satanás entrasse e deixasse você passar por essa situação? Sabe? E eu não enxergava que a saúde da minha filha estava sendo afetada por causa de mim. Porque se eu não me firmasse na presença do Senhor, eu continuaria passando por isso. Se eu não continuasse me firmando na presença do Senhor todos os dias, ainda que seja difícil, ainda que eu esteja cansada, chego do trabalho cansada e não tenho tempo de ler a palavra, eu me esforço. Às vezes as crianças me lembram, mãe, você não vai ler seu livro, não? Que eu tenho o Café com o Pai. E aí todo dia eu faço meu devocional, ainda que não seja de manhã, mas eu faço, mesmo que seja na madrugada, eu faço. Né? Aí às vezes eu chego cansada, deito ali no sofá só querendo descansar, querendo um momento. Aí as crianças falam, mãe, você não vai ler seu livro, não? Aí eu vou lá, pego, aí boto eles pro quarto, ou então vou eu pro quarto, e aí eu fico no meu secreto com Deus, porque é difícil quando a gente também tem duas crianças, eles são muito imperativos, eles não param um minuto, né? E às vezes eu quero ter uma intimidade ali mais profunda com o Senhor, mas não consigo. Às vezes eles até falam, coloca um louvor, mãe. Eu falei, vou colocar, talvez vocês se acalmem. Mas quando eu coloco, realmente, tudo fica calmo. Porque a Manu fica dançando aqui na sala e o João assistindo. E eu lá ligada com Deus. Então, assim, fui mãe jovem, mas assim, jovem, com muitos aprendizados, graças a Deus, a minha mãe, né, que me ajudou muito. Hoje, a minha maior referência é a minha mãe, que por mais que a gente não se dava bem, pelas trevas que eu vim enfrentando, hoje, ao contrário, é minha melhor amiga, aquela que é minha intercessora, tanto é que quando eu falei para ela que tu tinha me chamado para vir para a live, ela ficou ali o tempo todo comigo. Não, vai dar tudo certo, que não sei o quê. E mandando para as pessoas, para as amigas dela. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Se hoje alguém aqui na live não se dá bem com a mãe de vocês, faça as pazes, ora ao Senhor, porque mãe é tudo que há de melhor nesse mundo. Ela, literalmente, é minha melhor amiga. Me arrependo de todas as vezes que eu briguei com ela, de todas as vezes que eu fiquei mal com ela, porque se hoje, Thalita, o Senhor a recolhesse, eu ia ficar com aquele sentimento de culpa, né? Eu ia guardar aquilo para mim. Então, graças a Deus, ele me deu a oportunidade de que eu corresse contra o tempo e consertasse tudo aquilo que foi feito. Graças a ele, eu venho caminhando, buscando pela minha família, buscando pela minha casa, pelos meus filhos, porque hoje no mundo que a gente vive é difícil, né? Tem aí o TikTok, tem outros meios do qual desviam as crianças, mas ainda assim eu venho lutando por isso, venho lutando pelo meu casamento, pela minha casa, pela minha vida espiritual, e essa é a Juliana. A Juliana da qual hoje não largaria o Senhor por nada, não larga, na verdade, o Senhor por nada e nem por ninguém. Pode vir o que vier, como aquele louvor, né? Haja o que houver, venha o que vier, eu não largo o Senhor. Eu continuo firme na rocha. Porque as adversidades podem vir, eu até ficar murchinha, né? Ficar meia fraquinha, mas ainda assim eu quero estar ali, firme na presença do Senhor. Buscando para que quando eu tiver murcha, eu venha me reerguer de novo, né? Para quando o meu cenário, todos, né, como já deram, que o meu cenário poderia ser que eu venha mudar, né, o meu cenário todos os dias. Que mesmo que as adversidades venham contra mim, eu venha mudar. Essa é a Juliana de hoje. A Juliana que se limita, a Juliana que busca o Senhor,
a Juliana que ora e que está com os pés firmes na presença do Senhor. Essa é a Juliana de hoje. E é tão lindo ver assim essa transformação. É tão bom quando a gente vê a evolução das nossas amigas na presença de Deus. E é notória, sabe, visível ver a transformação na vida da Juliana, o que Deus tem feito. E muito obrigada por compartilhar, porque nem todas têm a coragem de compartilhar da sua vivência, das suas dores, dos seus relacionamentos. Hoje é isso que o inimigo quer separar, né? Os pais da gente, quer tirar esse vínculo, porque por mais que eles não tiveram uma boa referência, uma boa infância, mas eles tentam nos dar o melhor, e o inimigo sempre joga. Sempre quando eu posso contar um pouco do meu testemunho, eu falo isso, né? O inimigo tenta jogar coisas na nossa mente para nos separar dos nossos pais, para que haja essa ruptura da família. Mas Deus tem vindo com o tempo de restauração. O diabo, ele é tão surdo que quando eu tinha 7 anos de idade, a minha mãe, ela separou do meu pai, né? E ali Satanás, ele trabalhava na minha mente desde a minha infância de que a minha mãe era culpada, né? A minha mãe era culpada. E eu tinha isso comigo, que a minha mãe era culpada por ter separado do meu pai. E um certo dia, minha mãe falou para mim assim, um dia, você entenderá e conhecerá quem é o seu pai e tudo o que aconteceu. E eu esperei esse dia chegar. Até que foi nessa situação da qual ele me bateu, né, que eu contei, que eu conheci quem era o meu pai. Hoje, ele não é um pai presente, né, infelizmente, porque a gente faz de tudo para ser, mas ele não dá abertura, né? Mas eu continuo fazendo o que diz a palavra do Senhor. Honrar pai e mãe. Eu continuo honrando o meu pai, mesmo que ele não se faça presente. Eu amo meu pai de coração, de paixão. Mas ali Satanás, ele vinha tentando, desde a minha infância, já colocar eu contra a minha mãe. E hoje eu acho que ele deve se incomodar muito, porque ele não consegue. Às vezes a gente até dá uma faísquinha aqui, mas daqui a pouco eu vou lá e mando mensagem para ela: mãe, eu te amo, me perdoa. É desse jeito, né? Porque somos pessoas, né? Então, às vezes, a gente dá uma atrito, assim, com os nossos bestes pais, mas a gente, daqui a pouco, volta à essência, é isso que Deus quer. E eu creio que Deus vai tocar em alguém aqui que está assistindo para fazer essa reconciliação. Amém. Você não veio para essa área à toa. A Ju não está dando esse testemunho à toa. É tempo de reconciliação, botar as coisas no lugar. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa, nada dá certo na minha vida, eu tomo uma atitude e dá tudo para trás, nada, muitas vezes usam essa frase, né? Nada, morro na praia. Por quê? Tem coisa mal resolvida. E talvez seja isso que você está assistindo a gente hoje, possa estar acontecendo. Você precisa voltar atrás, se retratar, pedir perdão, acertar suas contas com a sua família. Por mais que você não siga lado a lado, mas você precisa se resolver para seguir sua vida em paz. Porque o único mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Pois é. Então, o peso babado é forte. Hoje o pessoal fala, nossa, mas você, seu pai, sua mãe, hoje eu compro briga, mas no início, meu Deus. Mas só que quando a gente libera o nosso coração por perdão, a gente cria um amor pelos nossos pais que a gente fica disposto a dar a nossa vida. Hoje eu darei a minha vida pelos meus pais, sem dúvida. Sem dúvida. Então, e a aliança hoje que eu tenho com eles, assim, eu jamais pensei, jamais, hoje entender os nossos pais, que a gente, na nossa idade, assim, né, adolescente, jovem, acha que tudo que eles falam é bobeira, é besteira. Mas sem palavra, um dia você vai ter essa responsabilidade, vou nada? Eu que sei da minha vida. Quando começou a apertar pro meu lado, meu Deus, bem que minha mãe disse. Ela vou eu lá correr, mãe, me ajuda. Às vezes a minha mãe fala, aí a minha mãe
7 é quando eu levava uma amiga em casa e minha mãe falava assim: olha, essa menina não é sua amiga, essa amizade não vai dar certo. Olha, meu Deus, eu falava, na época eu falava, minha mãe jogou praga para mim não me dar bem com a menina. Porque, caraca, Thalita, não demorava muito tempo, eu parava de falar com a garota. A garota aprontava comigo alguma coisa e vinha eu. Poxa, mãe, que sabe a fulana? Ela, já sei. Já falava logo assim, já sei. Uma vez eu saí da escola, aí levei as meninas tudo lá para casa. Minha mãe é costureira, e tá minha mãe lá costurando, e as meninas lá, e começaram umas brincadeiras sem graça. Eu sei que no final de tudo, a brincadeira sobrou para mim, porque quando foi no outro dia na escola, a menina queria me bater. E eu, na época, né, eu era muito brigona, graças a Deus Jesus me libertou, que hoje o povo arruma briga comigo, eu saio até correndo. E aí, na época, eu era muito brigona. Nossa, adorava entrar numa briga. E aí, a menina arrumou briga comigo, brigamos na porta da escola, ligaram para minha mãe, e minha mãe falou assim: que eu te falei? Que não era para você se misturar com esse povo, com essa menina, que você ia arrumar confusão, olha aí. Aí hoje, quando acontece alguma coisa que ela já fala, eu já penso logo assim: vou seguir o conselho da minha mãe, porque eu não quero passar de novo o que eu passei antes. Já penso logo assim. É desse jeito. É engraçado que na sala de Maria Isabel, foi na sexta-feira, eu falei um testemunho desse, mas foi do lado do meu pai. Deus usou um amigo do meu pai. Eu falei, ele e meu pai estão de complô contra mim. Isso aí é revelamento. Não, vou seguir minha vida, vou ser feliz. Vou ser feliz. Quando eu quebrei a cara, eu falei, meu Deus. Falei mal do Gido, olha só onde é que eu tô. Na Pindaíba. Mas isso traz crescimento. Então, para você que é jovem, que tá escutando a gente, adolescente, ouve a sua mãe. Em nome de Jesus. Mãe não é perfeita, mas ela tenta o melhor. Tem aquelas mães que são diferentes. A gente não tá falando das mães que são fora da caixinha. Estamos falando da mãe padrão. A mãe padrão que é o melhor para você. O pai padrão que é o melhor para você. Tá? Então, ouve a sua mãe, ouve o seu pai. Deus tem o melhor para a tua vida, para você não sofrer, porque a gente sofreu sem necessidade, né, Ju? É verdade. Enquanto que a gente sofreu sem necessidade. Se eu tivesse escutado, eu não passado nem a metade. Aí, gente. Então, hoje a Ju, como mãe, tem até mais propriedade para falar. Hoje ela olha, né, para a filha dela, para o filho, e fala: meu Deus, agora eu tô aqui passando, instruindo. É fácil. Educar uma pessoa fácil. Às vezes eu saio com ele, o João ele já é bem mais tranquilo, ele passa, ele fala, mas a Manu não, a Manu ela tem um gênero assim, que às vezes eu quero mudar isso dela e é dela, não tem como mudar, né? Às vezes a gente nasce com algo que já é nosso e não tem como a gente tirar. E a Manu é assim. Às vezes a gente vai em algum lugar, aí a pessoa fala: oi, Manu. E ela fala de boa, abraça, mas tem dia que ela chega, a pessoa fala oi, ela só fala oi. Ou então ela passa e nem fala. Isso me incomoda demais. Eu fico: Manu, fala com as pessoas, ali tá falando com você. Você tá doida, parece que eu não te dou educação. Ou quando ela faz alguma coisa assim, que é de criança, né? Algo espontâneo assim dela. E eu, nossa, eu fico morrendo de vergonha. Eu fico: Manu, não faz isso. Aí a minha mãe fica: tá vendo? Hoje você tá passando o que eu passei, porque a Manu é igualzinha a você. Aí eu tenho que ouvir, né, Thalita? Eu tenho que passar. Forte. Mas vai valer a pena. A Manuzinha já é ministra de dança. A gente tem que ver aqui. Ontem tava tão linda, as três, Pá de Jarra, ministrando aqui na igreja com a roupinha de dança. Então, assim, graças a Deus, Deus tem levantado sua mãe, levantado você. Já é uma outra geração
já criadas no caminho do Senhor, já focada assim no propósito. Você vê que o amor que ela tem para vir para a igreja para dançar, ela precisa ir para a igreja para adorar. Então, assim, E ela é estava no lindo banco, de ver. ela estava no banco, ela voltava porque ela entrou numa trend do TikTok, aí eu falei, né? A geração do TikTok. E aí ela gravou uma trend de palavrão, sobrinha do meu esposo. Aí as filhas da minha vida, aí chamou ela para conversar, já dança lá na igreja. E aí falou para ela, Manu, um pouquinho, sentadinha no banco, assistindo e depois, se na aba, eu vou perguntar, mãe, você volta a dançar. E aí muitos me julgaram, aceitando essa situação. Só que assim, Thalita, se a gente está nosso caminho, a gente tem que estar assim, porque a gente já tem que ensinar que é errado. Né? E é difícil. Muitas vezes ela tem uma música que é do TikTok, ela dança, e eu só olho para ela, eu não gosto, né? Mas eu também não posso ficar rigorosamente ali. Manuela, não faz isso, não faz isso, não faz isso, né? Não posso o tempo todo ficar ali em cima dela, porque senão ela também vai achar assim, eu não quero ser uma crente igual minha mãe. Tipo assim, né? Eu não quero ir para a igreja porque minha mãe é chata, minha mãe não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Eu não quero que ela tenha essa visão de mim. Eu quero que a visão que eu passo para ela hoje é que o caminho do Senhor é a melhor escolha. É melhor do que estar no mundo, é melhor do que passar pelo que eu passei. Então é o que eu converso com ela, Manu. Quando eu vi o vídeo, eu falei para ela assim, Manu, olha, deixa a mamãe conversar com você. Isso não é certo. Eu deixo você falar palavrão? Porque quando foi gravado o vídeo, eu sabia que ela iria gravar um vídeo. Mas eu não sabia que era um vídeo de palavrão, né? E como hoje a menina ela é bem coisa assim no TikTok, quando me mandaram um vídeo, o vídeo já tinha mais de 20 mil visualizações. Ou seja, o vídeo já estava estourado, todo mundo já tinha visto. Hoje o vídeo está batendo 290 mil. Então, assim, eu não tinha para onde correr, né? Eu não tinha nem o que fazer. Eu só aderi às consequências. E aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, a tia Stephanie me mandou mensagem, que é a tia da escolinha, eu falei assim, ela conversou com a mamãe, eu já tinha deixado ela ciente do que ia acontecer. Porque aí quando ela viu outras coleguinhas dançando lá na frente, eu falei para ela, eu falei assim, olha, isso aqui foi o peso do que aconteceu. Você infelizmente errou e hoje você tem que aguentar o que aconteceu. Você errou e você tem que levar isso até tentar consertar e não fazer mais. Aí ela falou assim, mãe, eu sei que eu errei e eu vou aceitar. Aí a tia conversou com ela aceitou ficar no banco. Aí quando completou um mês, ela veio me perguntar, e aí, mãezinha, como é que tá a Manu, não sei o quê. Aí eu falei assim, olha, ela agora até que tá mais animada para vir, porque ela não queria vir, porque ela só queria vir para dançar. E a gente é assim, né, Thalita? Se a gente deixa de fazer a obra, a gente não quer ir para a igreja, né? Sair do coral. Aí começa a ficar fraquinho, se não tiver alguém ali para te auxiliar, te empurrar, né? Você acaba saindo. E aconteceu isso com ela. E aí eu ficava com ela ali, aí até que a minha mãe falou assim, fizemos uma blusa nova, vou levar a Manu lá na igreja, que eu combinei com a pastora. Aí eu falei assim, tá bom. Aí pronto, mudou a vida dela. Aí quando ela já foi lá na igreja, ela já foi diferente, né? Cheia da unção. Aí a tia da escolinha foi e falou para ela assim, olha, Manu, hoje você foi selecionada, você vai fazer um culto no lar. Nossa, você tinha que ver, Thalita. O culto no lar era para ser feito um dia antes de entregar, porque eles dão uma caixa, né? Uma pastazinha, aí ele vem uma Bíblia, vem um devocional. Eu acho até interessante para as crianças, né? E aí a gente tinha que ler para ela, ver o que impactou ela. E aí quando a gente começamos o culto, ela já começou a louvar,
Aí só faltou dançar. Começou a louvar, e ela a tia entregou a caixinha no domingo, na terça-feira ela já quis fazer o culto. Aí chamou a Bisa, chamou a tia, chamou o avô, chamou todo mundo para fazer o culto com ela. E eu achei interessante, porque estimulou ela. Então, assim, é bem bacana quando a gente repreende os nossos filhos quando está fazendo algo de errado. Porque para muitos, não é nada demais, é bobeira, né? É uma criança. E mais para frente, a gente vai suprir as consequências. Porque aí depois vai passar noites sem dormir, porque de um funkzinho ali vai curtir um baile, vai curtir uma noitada. E aí a gente acaba sofrendo as consequências daquilo que a gente deixou acontecer na infância. Então, assim, eu achei bem bacana. Deixei, inclusive, me doía o coração de ver as pessoas dançando e ela não podendo fazer. Mas era o certo, né? Certo? Aprender disciplina, né? É a vida. A vida vai. Então, melhor aprender dentro de casa do que aprender lá no mundo de uma forma que vai causar ainda mais dores. E com certeza ela vai guardar isso no coração, vai ter testemunho no futuro. Com certeza. Vai pensar 2 vezes. Não, dessa vez não. Então, eu te agradeço por compartilhar aí conosco. Ó, a família tá chegando. Agora que a gente tá acabando, a live vai ficar salva. Tá bom, gente? A gente vai salvar, vai subir lá no nosso canal do YouTube. A gente só não vai ficar ainda mais porque, como a gente fala muito da palavra do Senhor, às vezes eles derrubam aqui o nosso vídeo. Mas foi muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo seu sim, pelo seu amém, pela sua disponibilidade. Amém. Por estar compartilhando a sua vivência, porque as pessoas olham pra gente quando a gente prega, a gente fala de Jesus, a gente louva, acho que a gente é um robô, que a gente não tem problema, que a gente não tem pecado, que a gente não tem nada, a gente é perfeito. Mas nós temos aí, né, uma trajetória, temos a história, e obrigada por compartilhar, porque eu sei que tem pessoas que vão se identificar também com tudo que você viveu. Amém. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Tamo junto. E dia 20 eu tô lá. Dia 20 eu tô lá. Outra glória. Muito obrigada. Antes da gente terminar, eu te fiz mandar uma oração. Orar pelo povo. Assim como você ministrou aqui na palavra, você possa ministrar aqui em oração, abençoando a cada um. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, amado e querido Pai, graças te damos, Senhor, pela essa oportunidade de vida, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa tarde maravilhosa, da qual o Senhor falou nos nossos corações. Pai, te agradecemos por o Senhor ter se feito presente, Senhor, assim como o Senhor ministrou o meu coração. O Senhor venha ministrar também no coração de quem assistiu ou de quem ainda vai assistir, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pela vida da Thalita, que o Senhor ainda continue cada vez mais usando a tua serva, Senhor, fazendo com que ela cresça, Pai, que esse ministério transformado, Senhor, foi a qual o Senhor colocou no coração dela, não foi em vão, Espírito Santo. Assim como o Senhor transformou a tua serva, e o Senhor tem colocado pessoas na vida dela que o Senhor também transformou, que o Senhor transforme vidas naquele culto que está chegando, Espírito Santo. Pai, sabemos que dirigir um culto não é fácil, vem adversidades, vem provas, Senhor, vem lutas, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha estar com ela. Espírito Santo, toma o casamento dela agora nas tuas mãos, o ministério. Não deixa que o Satanás venha atacar nenhuma área da vida dela, Senhor. Esteja no controle de tudo, meu Pai. Toma, Senhor, agora o esposo dela nas tuas mãos, Pai. Seja com aquele homem, Senhor, toma a mente, o coração dele, Espírito Santo. Toma o ministério deles, Deus. Pai, toma cada um que se encontra naquele grupo Maria Isabel, cada mulher que ali se encontra, Senhor. Só o Senhor sabe a necessidade de cada uma ali naquele lugar, Espírito Santo. Toma, sonda, Senhor, o coração delas. Senhor, supre todas as necessidades. O Senhor tem visto que cada uma tem passado, meu Pai.
Seja com elas, Espírito Santo de Deus. E te entrego cada um que assistiu e cada um que ainda vai assistir. Que o Senhor venha falar poderosamente no coração de cada um, assim como o Senhor falou nessa tarde nos nossos corações. Espírito Santo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Que o Senhor tenha autoridade em nossas vidas, Pai. Graças te damos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, um beijo a todos, muito obrigada por estar aqui conosco. Que haja transformação, comece comigo e contigo. Amém. Até amanhã. E aguardamos vocês lá dia 20. Fiquem com Deus. Juntos.